Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o RBRR, o fundo aqui de papel da RBR High Grade. Quero comentar com vocês atualizações do fundo, melhorias no relatório, falar um pouquinho da gestão ativa e também por que o fundo distribuiu apenas 70 centavos no último mês. Pois bem, começando aqui o relatório, principais características do portfólio. Então hoje o fundo tem 42 CRIs, é um fundo de mais de 1,227 bilhões, 3,7 anos é o duration médio da carteira, o spread médio aqui, então temos CDI mais 2,7, IPCA mais 7,1, dados importantes, já vou comentar o porquê, e hoje a indexação do fundo é 17% em CDI, 83% em IPCA. O fundo fez aqui nesse giro da carteira, um tempo atrás tinha mais exposição no CDI, e para a estratégia aqui do fundo, um fundo mais high grade, é interessante ele ter aproveitado bons spreads e boas operações em IPCA, porque no longo prazo é mais interessante para esse fundo. 63% aqui do fundo tem a razão de garantia de 1,6, o LTV. Então, um fundo bem interessante. Aproveitando para falar um pouquinho aqui das garantias, é um fundo que tem 54% das garantias localizadas em regiões prime de São Paulo, Faria Lima, Jardins, Pinheiros, e 86% das garantias localizadas no estado de São Paulo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender desse fundo é que ele é high grade, no sentido puro aí da palavra. É um fundo que ele vai ter uma segurança maior, consequentemente ele vai pagar um pouco menos. Porém, no preço que ele está pagando ainda uma taxa bem interessante. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês uma taxa de sensibilidade, onde a gente consegue ver qual é a taxa que o fundo está pagando, considerando que a cotação dele hoje está ali na faixa dos R$ 89. Tá? Enfim, vamos aqui à nota do gestor. O mês de julho de 23 foi marcado por movimentos da estratégia ativa de secundário de CRI com o objetivo de reciclar o portfólio. E aí a gestão trouxe aqui uma tabela com o resumo das trades. Achei muito interessante, muito fácil de visualizar. O investidor que é iniciante vai conseguir entender isso aqui com uma maior facilidade. Então gostei bastante. Resumo das movimentações de vendas. Então a gente tem aqui os CRIs, ok? Eu vou pegar aqui o CRI Globo de exemplo. Então foi, por sinal, a maior venda, 15 milhões. E a taxa média de compra IPCA mais 6,94. Taxa média de venda IPCA mais 6,89. Para quem ainda é um pouco novo, essa diminuição da taxa aqui da venda é interessante, tá? Porque nesse momento aqui o fundo conseguiu um lucro. Quem quiser entender um pouco mais sobre isso, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Então, nessa operação, o fundo ganhou 3 centavos e a TIR média real dessa operação foi, na verdade, IPCA mais 7,60. Olha, ele comprou IPCA mais 6,94 se ele carregasse até o final. Mas com essa movimentação, o fundo aqui ganhou esse spreadzinho de 0,66 e 3 centavinhos por cota. Essa é a gestão ativa inteligente, interessante. Túlio, então por que tem aqui algumas operações que o resultado foi zerado? Porque é o que eu sempre comento com vocês, a gente tem que analisar as oportunidades do mercado, o custo de oportunidade, sempre comparando os pares. Então, comparativamente, ele tinha aqui uma operação, por exemplo, CRI Brookfield JK no IPCA, pagando 6,55, 1,9 milhões. De repente, ele conseguiu aqui uma outra operação que vai pagar um pouco mais. Então, ele sai, mesmo que zerado, uma operação com o mesmo risco e aloca em outra operação que com o mesmo risco vai pagar mais. Então, esse tipo de gestão ativa é muito interessante, ainda mais em um fundo high grade, porque você consegue espremer bastante resultado. Pessoal, se estiver gostando do conteúdo, como sempre, deixa aquele like, se inscreve no canal, por favor. Mais de 70% das pessoas que assistem não são inscritas, eu queria muito chegar a 5 mil inscritos até o final do ano. Ficaria muito feliz. O canal tem só um ano. Vim para ficar aqui trazendo 2 vídeos por dia para vocês e aceito sugestões também de melhoria, tá bom, pessoal? Lembrando, o grupo do Telegram sempre na descrição dos vídeos. Quase 400 pessoas. Quero criar um ambiente para os investidores iniciantes poderem conversar, enfim, tirar suas dúvidas completamente de graça, beleza? Simplesmente para ajudá-los. Resumo das movimentações de compra. Então, o fundo aqui conseguindo comprar o CRI BTLG 1 e 2, uma taxa de emissão a IPCA mais 5,90, mas na compra ele conseguiu IPCA mais 7,3. Então olha que interessante aqui a movimentação de compra também.
Vamos lá, então. Seguindo a tendência observada nos últimos meses, GPM e IPCA vieram baixos. Além da diminuição nas projeções desses dois índices, a desaceleração inflacionária tem impacto direto na recorrência e resultado do fundo. Então, já estão falando aqui para a gente que esse cenário, que aparentemente não vai ser tão passageiro, que a gente deve ter ainda alguns meses se prolongando aí entre deflação e uma inflação muito pequena, vai impactar no resultado. Então, até por isso, já tem muito aqui da resposta de por que o fundo diminuiu tanto seus rendimentos, porque a gente vai ver que ele tem reserva, mas ele optou por fazer uma distribuição bem conservadora, que eu acho, por sinal, correto, dado a característica do fundo, que é um fundo high grade, então ele vai ser mais conservador, ele vai distribuir menos, porque ele não sabe como que vai ser nos próximos meses, e caso caia muito, enfim, uma deflação gigantesca, algo do tipo, ele tem reserva para pelo menos conseguir colocar ele num patamar interessante. Então ele comenta aqui, no mês de julho, distribuímos 70 centavos por cota, equivalente a um yield anualizado de 9,55. Contamos com o resultado acumulado pela inflação ainda não distribuído de 72 centavos por cota, além de 36 centavos de reserva gerencial. Então aqui o fundo tem basicamente quase R$1,08 que ele consegue destravar, que ele está optando, ao meu ver, corretamente pelo perfil do fundo em manter ali um pouco mais de parcimônia na distribuição. A gente vai ver que o fundo estava distribuindo real, reduziu para 80 centavos, agora para 70, e acredito que vá distribuir nessa faixa por um período. Lembrando, pessoal, um fundo high grade, ele tem que distribuir um pouco menos pelo seu risco. Tá? Esse fundo chegou a ter um desconto, um deságio tão grande que ele estava pagando IPCA mais 11 e pouquinho. Então, quem comprou lá atrás, mesmo com essa redução do dividendo, ainda está recebendo um valor bem interessante. Essa é a importância do investidor que estuda, que assiste aqui, que assiste outro canal, que lê relatório, porque sabe o momento de fazer uma boa compra. Então, o canal veio para isso. Eu tento responder todo mundo aqui nos comentários. Se tiver dúvida, pode deixar. E, enfim, isso é muito importante. Para o fechamento do mês, todas as operações em carteira estão em dias com as obrigações, então 100% adimplente. Bom, pessoal, a DRE aqui a gente consegue ver claramente as reservas, então o fundo ele gerou até um pouquinho mais, mas ele optou por distribuir 70 centavos e colocou aqui nas reservas um pouco mais de 1 milhão. Então a gente tem aqui o resultado final de 10.691.000, o fundo colocou em reservas 1.284.000 e distribuiu efetivamente pouco mais de 9.400.000. Caminhando para o fim do vídeo, eu quero trazer aqui para vocês a taxa de sensibilidade. Então, o fundo hoje na casa de R$ 89,00 está entregando uma carteira de CRI IPCA mais 8,64, sem a taxa de administração, IPCA mais 7,69. Pessoal, não é a taxa mais alta que esse fundo já entregou. Como eu disse, ele já chegou a entregar IPCA mais 11, porque esse fundo estava cotado ali perto dos R$ 80,00, mas ainda é uma taxa muito interessante. Lembrando, pessoal, que essa taxa aqui é a taxa crua, se o fundo for carregar até o final. Mas o fundo tendo essa estratégia de gestão ativa, como eu mostrei no começo, essa taxa aqui, que vai chegar no bolso do cotista, pode ser um pouquinho maior, em razão da gestão ativa. Beleza, pessoal? Por hoje é isso, um grande abraço e valeu!